No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. Hoje temos um tema de extrema relevância para paciente, cuidadores e profissionais de saúde. Os cuidados dentários para quem utiliza bifosfonatos. Os bifosfonatos são medicamentos utilizados principalmente para tratar condições que afetam os ossos, como a osteoporose, metástase óssea e doenças relacionadas ao metabolismo ósseo, como esse que eu sou portador, que é o mieloma múltiplo. Eles agem reduzindo a atividade dos osteoclastos, que são as células responsáveis pela reabsorção óssea, ajudando a diminuir a perda de massa óssea e fortalecer os ossos. No contexto do mieloma múltiplo, os bifosfonatos são importantes porque a doença pode enfraquecer os ossos, levando fraturas e dores ósseas. Eles ajudam a reduzir esses riscos e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Apesar dos benefícios, o uso prolongado de bifosfonatos pode causar efeitos adversos como osteonecrose dos maxilares, uma complicação rara, mas séria. Por isso, a avaliação odontológica e o acompanhamento frequente são essenciais, especialmente antes de iniciar o tratamento. Para enriquecer essa conversa, eu tenho a honra de receber o Dr. Jonathan Leonardo, cirurgião dentista, com ampla experiência em saúde bucal. Vamos falar sobre principais cuidados, os riscos da osteonecrose dos maxilares e como uma boa parceria entre médicos e dentistas pode melhorar a qualidade de vida de quem enfrenta o mieloma múltiplo. Vamos juntos construir conhecimento e compartilhar experiências. Agradeço, doutor, pelo convite, viu? Seja muito bem-vindo, né? Fique muito à vontade. Boa tarde a todos os ouvintes desse podcast, meu amigo Joelísio Fraga. E vamos bater um papo aqui a respeito dessa patologia e dessa medicação para que a gente possa ajudar, né, as pessoas que necessitam desse tipo de orientação, principalmente ligado à área odontológica. Pois não. Vamos lá, primeiramente, apresentar quem é o Dr. Jonathan. Eu sou cirurgião dentista, formado há muito tempo, aliás, na Faculdade de Odontologia de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e atuo aqui em Vitória da Conquista, ali na Centro Médico Otávio Santos. Sou especialista em implante e endodontia, que é tratamento de canal. Pois não. Vamos lá, né? Doutor, um dos principais medicamentos no qual a gente toma, quem é portador do mieloma, né, no início, é o Zometa, que é o ácido zoledrônico. E é importante salientar, porque para te explicar, eu tenho 26 fraturas na vértebra e 12 na coluna. São fraturas lítidas, né? E graças a esse, né, o bifosfonato, né, que é o Zometa, ele acabou calcificando e parando ali, né, o que, graças a Deus, por ter sido o tratamento, né, eu iniciei o tratamento logo, então ele parou aquelas de andar, né, eu diria assim, né, ele fica no meio do osso, de progredir, então ele parou de progredir, com as fraturas. O que não causou as fraturas mais graves, né. Então vamos lá falar sobre esse medicamento que é super importante para quem tem o mieloma ou osteoporose, enfim. Quais são os principais riscos do uso o senhor quer que eu falo bifosfonatos ou eu posso falar do Zometa? Pode falar bifosfonatos, Pronto. Que é mais abrangente. Quais são os principais riscos do uso do bifosfonatos para a saúde bucal? Nas pesquisas, né, e no dia a dia, a gente vê que essa medicação, uma vez sendo administrada por algum tempo, a principal consequência
é a osteonecrose dos maxilares, certo? Certo. E isso dificulta muito, né, o tratamento odontológico, por conta de que a medicação teria uma contraindicação para pacientes que fazem uso dela. Entendi. Para o paciente ou para quem está nos acompanhando, esse medicamento ele tem uma quantidade exata, são 24 doses, não é isso? Eu tomei 24, não pode passar disso. For uma dose por mês, né, na veia, e que realmente fez muita diferença, mas infelizmente, né, traz aquelas terríveis consequências, né? Doutor, o paciente em uso do bifosfonato precisa tomar precauções específicas antes de realizar extrações ou implantes dentários? Sim, o importante nesse momento é que o cirurgião dentista tenha contato com toda a equipe que está participando do tratamento desse paciente. Também é importante salientar que pacientes que não têm câncer, mas que têm osteoporose, geralmente os profissionais indicam o uso dessa medicação, o que provavelmente vai causar também problema para esse paciente, mesmo que não tenha câncer. Entendi. É importante também esse nosso bate-papo aqui, esse podcast, tanto para o paciente como também para o profissional, né? Porque muitos profissionais, infelizmente, não sabem a responsabilidade que é de receber um paciente que faz uso desse medicamento. Eu acho que o ideal é fazer uma boa investigação, né? Veja bem, o paciente chega na nossa clínica e a gente sempre tem como prática, né, como rotina, fazer uma anamnese. Muitas vezes o paciente não tem conhecimento de que faz uso desse tipo de medicação. Esse é o grande problema, né? Quando é um paciente que a gente já tem algum conhecimento de que ele tem alguma patologia mais séria, um câncer e tal, a gente já vai fazer uma anamnese mais profunda. Mas às vezes o paciente do dia a dia, né, você faz aquela anamnese e às vezes o paciente não relata que está fazendo uso dessa medicação. Esse é o grande problema para esse tipo de medicação e as consequências que pode trazer através do procedimento odontológico. Entendi. Que orientações os pacientes devem receber sobre higiene bucal e consultas regulares enquanto faz o uso do bifosfonato? Isso é muito importante, porque é preciso manter, né, uma higiene bucal adequada, uma orientação e um acompanhamento de um profissional também, né, com conhecimento, para que você, através de consultas periódicas, consiga diminuir aquela carga bacteriana para ajudar seu organismo a combater essa patologia. Certo. Quando nós fazemos o transplante, a equipe de transplante, eles solicitam um laudo do dentista, um laudo do cardiologista e tal. Então, se você tiver qualquer problema de infecção, você já não faz, né? Você já não faz. E muitos pacientes, a gente vê relatos, doutor, de que eles param o tratamento por conta dos problemas dentários. Né? Então, a gente sempre orienta de que quando você é diagnosticado com o mieloma, sempre aquele paciente que nos procura, a gente fala assim, vá no dentista. Procura, porque se você tiver um problema dentário, ele vai atrapalhar todo o seu processo de tratamento, né? Como é que o dentista pode trabalhar em conjunto com outros especialistas para minimizar as complicações? Só vou complementar o que você começou a falar aí. Pois não, fique à vontade. É o seguinte, é muito importante que esse paciente que foi diagnosticado com uma patologia desse nível, ou uma osteoporose, alguma coisa, ele precisa passar por uma avaliação um pouco antes de começar o tratamento com os bifosfonatos, certo? Porque é a única forma de você prevenir qualquer complicação futura. Então, você começando, a equipe, né, os profissionais que estão acompanhando aquele paciente, vai dizer, olha, vai começar a fazer uso do bifosfonato. Então, já encaminha para o profissional de odontologia, para que esse profissional vá observar se há cáries, problemas de gengiva,
qualquer necessidade, né, de intervenção, dente fraturado, que futuramente pode causar um problema, uma prótese mal adaptada, certo? Isso é muito importante que seja feito antes, porque depois que inicia o uso da medicação, aí já não pode mais. Então, está dentro disso que você pontuou aí. A gente sempre já recebe essas orientações, né? Até mesmo dos médicos que nos acompanham, de que se você tiver que fazer um canal, uma extração, faça antes de começar o tratamento, né? Porque depois aí fica impossível, né? Fica complicado. Eu sei que é difícil, porque a vida no dia a dia, essa questão de agenda, de consultas, né? Para a pessoa, para o ser humano comum, no caso, no dia a dia, conseguir prever não, mas ter assim uma orientação, muitas vezes não tem os profissionais que estão atendendo, que ele precisa fazer todo esse tratamento, ou esse acompanhamento, ou essa avaliação antes, né? Sim. Isso é importantíssimo. Voltando à pergunta, como é que o dentista pode trabalhar em conjunto com outros especialistas para minimizar essa complicação? Exatamente. O profissional de odontologia tem que ter uma condição de ter uma interconsulta com os profissionais que acompanham aquele paciente, para que essa pessoa passe orientações para ele e ele, por sua vez, diga a esse profissional o que ele vai fazer, como vai realizar, né, esse tratamento, para que tudo ocorra de uma forma dentro de uma terapêutica eficiente, né? Sem causar danos ou algum tipo de transtorno ao paciente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Teve um caso, né, de uma paciente que ela perdeu o dente na frente por conta dela fazer o uso. E ela procurou um dentista e não avisou o dentista que ela estava usando, entendeu? Como é que você pode descobrir? Assim é difícil, né, doutor? Difícil. É o que eu falei para você antes. Dentro dessa anamnese que é feita, às vezes a gente consegue identificar, às vezes não. Porque às vezes o paciente, ele por exemplo, essa medicação tem vários nomes comerciais, muitos. Eu tenho uma relação de mais de 70, 80. Sim. Certo? Então, às vezes, aquilo ali passa como... uma paciente falou para mim assim, eu estou tomando uma vitamina para os ossos, né? Então, ela não sabe que é uma medicação desse grau, desse nível, né, de complicação. Então, é muito difícil. Para o profissional, ele tem que estar sempre muito atento. Pois é, porque depois a responsabilidade fica para cima dele, né? Infelizmente. E muitas vezes o paciente chega na clínica, no consultório, sentindo dor. A nossa intenção, nossa meta é tirar o paciente daquela situação, daquela dor, né? Muitas vezes chega desesperado e a gente quer resolver, né? Então, nem sempre, como acontece assim, em emergências e tal, você fazer uma anamnese, você conversar muito com o paciente, porque às vezes só conversando muito é que você vai descobrindo se realmente ele faz uso de alguma medicação que pode ter uma intercorrência dessa. Porque essa paciente foi por questão de vaidade, entendeu? Ficou sem um dente e complicou. Ela complicou a situação dela. Então, a pergunta que eu te fiz, é difícil para o profissional descobrir se ela está usando um medicamento. Honestamente, ou não, muito difícil. Imaginei. Quais são os desafios de planejar implantes dentários em pacientes que fazem o uso do bifosfonato? Grande desafio. Né? Porque, assim, dependendo do tempo de uso, né, que essa pessoa faz, a literatura nos mostra que, assim, nem mesmo após 10 anos, a gente teria segurança de que vai fazer um implante que não vai ter uma complicação. Esse é o grande problema, entendeu? Porque, se, por exemplo, vai suspender a medicação, tem outra coisa, se é medicação injetável ou se é oral, né? A injetável... Tem diferença? Tem. Sabe-se que a injetável, para essa situação, é bem mais grave, né? E essa medicação fica ali no organismo por muitos anos, diz até 10 anos. 10 anos, O Zometa, ele fica cada dose 10 anos. Mas o que eu vi, o que eu pesquisei, a gente não tem certeza. Por exemplo, você fez uso, suspendeu, daqui 10 anos e fala, vou colocar um implante aí e não vai ter nada. Eu não posso garantir. Entendi. Entendeu? Então, quer dizer que você... Eu acabei, terminei meu tratamento, então eu não posso esperar, meu dente começa a cair, eu não posso mexer.
Vai esperar até 10 anos? Não posso, né? É uma situação bem, bem difícil. Por isso, essa preocupação de fazer o que tem que fazer antes, né? Procurar fazer, e depois que fizer esse tratamento, né? Antes de começar a medicação, você vai ter que fazer exames, avaliações periódicas, né? Fazer aquelas profilaxias pouco invasivas, não Sim. pode ser invasivo, mas pode fazer, né? Porque é a forma de manter uma dentição saudável com acompanhamento profissional, sua higiene pessoal. Esse é o caminho. É fundamental, É né? fundamental. É seguro realizar implantes dentários em pacientes oncológicos em tratamento com bifosfonatos? E quais são os fatores que influenciam essa decisão? Não. Não é seguro, não. Fazer? Sim. Se é seguro realizar implante? Não, de jeito nenhum. Até mesmo a própria extração, essa exodontia, né? Porque o que o bifosfonato causa? Ele pode causar osteonecrose, né? Sim. Você vai mexer ali com a parte óssea e esse osso não se regenera. Porque quando você faz uma extração, há 25, 30 dias, aquilo começa a formar um osso novo. Só que o bifosfonato bloqueia essa ação das células ósseas, entendeu? E aí pode desenvolver essa osteonecrose, que é uma complicação muito difícil de curar. O senhor já deparou com situações assim, doutor? Não. Não, né? Não. Por conta de bifosfonato, eu já vi algumas coisas já me deparei com alguma reabsorção óssea, mas coisa não relacionada a bifosfonatos. Para quem não conhece, o efeito desse medicamento, o mieloma, ele hipercalcifica os ossos, né? Uhum. Então, aquele tutano, ele acaba secando, né, o osso do corpo. E aí, o tratamento desse bifosfonato é para que ele retome essas proteínas, né, nos ossos, e que você possa não tenha mais dores e possa ter uma vida normal, uma qualidade de vida normal. Porque o mieloma, na hipercalcificação, a principal queixa, principal sintomas são as fraturas espontâneas. E dores, né? E muitas dores. Muitas dores. Eu tomei 96 comprimidos de morfina só no primeiro mês. Nossa Senhora. São muitas dores. Então, qualquer movimento que o paciente vinha fazer, você tem uma fratura espontânea. Então, é um medicamento que é necessário para o paciente tomar. Entendeu? Então, a qualidade de vida que eu tenho hoje com relação à dor, com relação à mobilidade, tudo é graças a esse medicamento. Mas aí, aquilo também, ele não dá de graça. Ele vai tem lá... Seus efeitos, os efeitos dele são até os que assim, nesse momento que o principal objetivo é a preservação da vida, sim, a gente não pode ficar assim, não, porque o dente vai cair, tal. O que preocupa realmente é assim, você vai estar sentindo dor, você vai estar tendo infecção na boca, né? E aí que dificulta muito esse acompanhamento, né? Eu vou te fazer uma pergunta aqui, vamos sair um pouquinho daqui. Como é que está a boca do brasileiro, doutor? Olha, hoje está melhor, né? Porque se você for observar, os nossos pais, né, e a própria odontologia vem avançando ao longo do tempo. A odontologia é uma área médica, né, que avança muito. As pesquisas, se eu não me manter atualizado, sim, de um dia para outro eu estou perdendo, né, conhecimento, eu estou voando aí. Então, assim, naquela época, os tratamentos eram muito rudimentares, né? Nossos pais não tiveram esse acompanhamento, apesar que tinha uma alimentação melhor, sim, né? Sim. Não comia esse tanto de coisas erradas que se consome hoje e, por consequência, tinham dentes melhores também, né? Preservavam mais. Mas no momento que tinha algum problema, o que acontecia? Os pais mandavam extrair os dentes dos filhos, né? Não tinha, assim, um acompanhamento para resolver um problema de uma cárie, para não chegar a um tratamento de canal, para não chegar a uma extração e futuramente um implante. Então, hoje, né, há um grande acesso, o acesso é muito mais fácil à odontologia, né? Então,
eu creio que hoje está bem melhor, Tá bem melhor. Nessa situação. Ainda tem um fator preço, né? É um tratamento caro. Caro. Né? Porque assim, agora, hoje não, mas até muito pouco tempo, todos os materiais que a gente usava na clínica odontológica eram importados, a maioria eram importados, né? Então isso deixava muito caro. Hoje tem empresas nacionais que já fazem aqui e mandam para fora. Já com qualidade, né? Mas isso não quer dizer que o tratamento odontológico é barato. Não é, não. Infelizmente, ainda é caro, né? Ainda é caro. O que pode ser feito para reduzir o risco de osteonecrose relacionada ao bifosfonatos após a instalação de implantes dentários? Olha, uma vez instalado... Já era, né? É rezar para que não tem, porque assim... Não é 100%. Eu tomei bifosfonato, eu vou colocar implante e vai ter osteonecrose. Não. Mas é como eu falei antes, a gente não pode garantir que não vai acontecer nada, né? Eu tenho um caso de uma pessoa muito próxima que tomou bifosfonato, muito próxima mesmo, e vive falando assim, eu quero fazer implante e eu estou receoso, né? Sim. Eu tive um contato com uma colega que mora em Portugal, falando sobre esse assunto, e ela fez a tese de mestrado dela, o doutorado, não me lembro, em cima disso. E ela me afirmou, a gente não pode afirmar que não vai ter, né? O cuidado que pode ter, que deve ter uma vez instalado o implante, é manter essa higienização periódica com profissional, acompanhamento, né, radiográfico, o exame clínico, né? Isso é que pode ser feito para preservar e prever alguma coisa que possa acontecer errado. Se chegar um paciente, doutor, vamos ver, sofreu um acidente, precisa de um tratamento mais específico, como é que se vira? Como é que vai tratar esse cara? Você fala que... Não, e que faz o uso do bifosfonato. É complicado, né? Não, o que faria? O que o senhor faria? Eu faria o seguinte, bom, se for emergência, eu vou ter que fazer o procedimento. Sim. Por exemplo, chegou com... Está fraturado, eu vou ter que amenizar aquilo ali, tirar aquelas partes fraturadas e tal, né? Tentar ser o menos invasivo possível e entrar em contato com a equipe que acompanha, ou o médico que acompanha essa pessoa, e conversar com ele e a gente chegar naquela questão de custo-benefício. Entendeu? Porque já houve casos já de pacientes que em tratamento do mieloma sofreram acidente. Sim. E aí ninguém está livre. Ninguém está livre, né? E já teve dentista que não teve como atender ele, né? Pela responsabilidade, não podia fazer nada, né? Ao contrário, o cara está lá com a boca toda estourada, se ele for fazer, vai piorar. Iria piorar, entendeu? Então ele ficou numa situação bem complicada. E depois ele teve que ir para Campinas, foi lá para um centro mais específico. Isso. Vai ter que procurar uma atenção bem específica, bem especializada. E aí ele teve lá, foi o que resolveu a situação dele, mas não é fácil, né? O que a gente pode fazer, como eu falei, na emergência é isso, é fazer aquele paliativo ali, né? Pouco invasivo, isso é possível fazer, né? Medicar esse paciente com analgésico, alguma coisa, para que ele possa suportar até a hora de conseguir essa equipe, esse local mais específico, fazer, né? Mais específico. Porque é uma questão, porque se essa patologia ela é muito grave, muito séria, pode levar até a morte, entendeu? Então a gente tem que ficar, né, com muito cuidado. A intenção de trazer esse assunto aqui para o podcast, doutor, é mais para alertar a população ou quem acompanha a seriedade desse procedimento, né? Porque às vezes fala, eu não tenho câncer, mas você tem osteoporose. Você pode ter né? Você pode ter um problema lá problema de cálcio, enfim, que também pode vir a usar um medicamento, que tem uma gama de medicamentos que é classificado como bifosfonatos, né? Isso, uma gama, né? O paciente chega às vezes, e fala assim, doutor, eu tive um ortopedista e disse que eu estou com osteopenia, né? Aí já você ligar o alerta. Sim. Né? Porque a evolução da osteopenia é a osteoporose. Sim. E normalmente vai ser medicado, quer dizer, o profissional que acompanha essa pessoa vai medicar com essa medicação para resolver o problema, né? E aí você fica naquela situação de que você não pode proceder ali com correr esse risco.
Tá. Esse é o paciente mais idoso, eu diria assim, a partir de 60 anos. Você faz uma investigação antes, você faz uma como é que fala, uma entrevista com ele para ver se ele tem realmente, se ele usa, porque o paciente esconde, né? Realmente. Né? Realmente. O paciente esconde, porque depois a responsabilidade fica para você, né? Você quer ver uma coisa interessante? Quando eu fiz a minha especialização, o meu TCC foi em cima de principais causas de falhas de implantes. E nesse estudo que eu fiz, mostrava nessa época que o fumo era o principal agente causador de problemas com implantes. Sim. Né? Então, assim, tem paciente que fuma e ele sabe que o dentista, se sabe que ele fuma, vai ter alguma restrição para fazer o implante, ele esconde isso, né? Aí a gente vai conversando, às vezes você conquista a confiança dele, ele acaba falando, não, eu realmente fumo e tal, mas é só um cigarrinho, né? Mas não é uma contraindicação absoluta, mas existe. Perder implante, não, mas eu sou fumante, né? Entendi. É uma razão. Tem que ser psicólogo, viu? Tem que ser. Tem, né? Não, doutor, no curso de graduação tem as aulas de psicologia que ajuda muito. E o dia a dia também é que ensina, porque você lidar com ser humano, com pessoa, e importante salientar o seguinte, que a odontologia, muitos pensam que você olha para a pessoa e só vê a boca, mas você tem que ver o todo. Todo o contexto. Né? É o que a gente está aqui comentando, né? A gente vê o todo. Não é só a boca, não é só os dentes, né? Aquela pessoa vem com a carga psicológica, né? Vem com as suas sequelas, seu dia a dia, a sua formação, né? Histórico familiar de muitas coisas. Então, emocional, né? Emocional, principalmente. O emocional afeta muito na parte do seu trabalho, do você dente. fala do procedimento? Do procedimento, sim. Tem paciente que chega na clínica e ele quer conversar. Entendi. Tá com problema, mas com Dona Jo ali, ele pronto, né? Para quem não conhece, a Dona Jo é a secretária que é um amor, um beijo para a senhora. Né? Que eu sempre falo que ela conversa muito, que ela foi vacinada com agulha de vitrola, né? Ela conversa bastante, mas ela acaba aprendendo, né? Ela acaba, você acaba muito bem, você sente muito bem cuidado no uma figura extraordinária, fora de série. Patrimônio seu ali, né? Ela vai querer um aumento, viu? Com certeza. Depois dessa. Mas um beijo para a senhora, Dona Jo. Quais estratégias, doutor, de acompanhamento o implantodontista pode adotar para monitorar a saúde óssea ao redor do implante? A principal é através de exames de imagem, né? Exame de imagem e exame clínico. Né? A gente, normalmente, né, no nosso protocolo, você faz a instalação do implante e você, de tempos em tempos, você faz uma radiografia. Se você perceber alguma coisa mais séria, você pede uma tomografia computadorizada, né? Uma tomografia Cone-Beam, que é o ideal para a odontologia. E aí você vai ter a condição de avaliar o que está acontecendo, se está acontecendo alguma coisa. Né? Entendi. Algumas pessoas acham assim que coloca o implante para a vida toda, né? Não é assim. Tem que ter acompanhamento, tem que ter a higienização, né? O profissional tem que estar sempre olhando. Aquilo às vezes pode ter uma folga, uma desadaptação, ou pode fraturar, né? E se fratura pode causar ferimentos na boca e vai causar um outro problema. Não é todo mundo que está apto a ter, não, né? A ter? A ter o implante. Não, né? Não. Ele tem suas regras ali. Tem. É assim, você tem que avaliar a condição sistêmica do paciente. Sim. Né? No caso, por exemplo, muitas pessoas, diabetes, hipertensão, não existe contraindicação, né? Desde que esteja controlado dentro dentro de um parâmetro médico, a gente diz se tem teto cirúrgico ou não para fazer o implante. Entendi. Existem novas técnicas ou materiais em implantodontia que são mais indicados para pacientes com alterações ósseas, como os causados pelos bifosfonatos? Olha, você sabe que o implante, ele é de titânio, né? Titânio puro. E a pessoa, um grande cientista sueco, ele nem era dentista, era um médico. Ele descobriu que inserindo
um objeto, né? Uma peça metálica de titânio no osso, aquilo acontecia uma osseointegração, ou seja, como, vamos dizer assim popularmente, o osso cola no implante, certo? Então o implante ele é biologicamente aceito no organismo, não causa alteração nenhuma. O que muitas vezes ocorre é técnica errada, né? Por exemplo, na inserção, na perfuração para o implante, se haver aquecimento da fresa, isso pode levar a uma osteonecrose na região, né? Uma perda óssea na região e perder o implante. E o que existe de novo hoje é o implante de cerâmica, né? Já tem uma empresa brasileira fabricando, mas assim, a gente não tem segurança ainda para usar. E eu ainda não tenho conhecimento sobre como isso funcionaria com relação ao uso de bifosfonatos. Entendi. Quais seriam as alternativas aos implantes dentários em caso onde o uso do bifosfonato torna um procedimento de alto risco? A gente tem que fazer o que vem se fazendo ao longo dos séculos, né? Usar próteses, né? Para repor dentes em paciente, aquelas próteses removíveis, presa por alguns dentes ou próteses totais. Tem essas alternativas, para que essa pessoa tenha, assim, um pouco de condição, né? De mastigar, porque a mais importante é a função dos dentes, né? É mastigar. Apesar que tem muita, eu vou falar que mais mulher, né, que tem estética, né? Tem que ter os dentes, tem aquela coisa toda, mas não é bem assim, não. Eu sempre bato nessa tecla para os meus pacientes. O primeiro ponto é a função, né? A função mastigatória, depois é que vem a estética. Se a gente conseguir conciliar os dois, ótimo, mas nem sempre a gente consegue, né? Então, as alternativas seriam essas, usar as próteses removíveis, próteses totais, né? A ponte fixa que cai um pouco em desuso, porque, assim, com o advento do implante, fica até mais em conta você fazer um implante do que fazer uma ponte fixa. Para, por exemplo, você perder um dente, você precisaria de 3 coroas em vez de uma, porque as duas ficariam prendendo aquele dente que falta, né? Entendi. Então, você às vezes tem que desgastar 2 dentes ao lado para conseguir fixar, colocar uma prótese fixa. Então, tem as próteses removíveis, né? São essas alternativas que a gente já trabalhava antes do advento do implante. Certo. Então, eu pergunto, o paciente, quando ele tem um problema dentário causado pelo bifosfonato, ele tem essas opções de colocar um dente alternativo para que ele possa mastigar, possa ter até resolver o problema do... Sim. Tem essas opções, né? Tem essas opções. Porque, como eu disse, o importante é preservar a vida, né? Sim. A saúde e a boca, no caso, né? Que a osteonecrose acontece nos maxilares. Então, faria uma prótese assim, bem adaptada para evitar machucar e tal. E seria uma solução, vamos dizer assim, provisória. Entendi. Né? Até essas pesquisas aí que a gente fala em 10 anos, quem sabe daqui a um tempo se chega à conclusão que com 5 anos já pode fazer com segurança. Mas hoje a gente não pode afirmar. Entendi. Como o implantodontista pode colaborar com outros profissionais de saúde para garantir segurança no tratamento odontológico desses pacientes? Isso. Você está sempre em contato, né? Existe esse contato, doutor? Apesar que você não tem... Rotineiramente não. Não, né? Não, rotineiramente não existe. Antigamente tinha uma coisa muito engraçada. O paciente chegava com, vamos dizer assim, diabetes, né? Sim. Diabético. Aí o paciente conversava com você, eu quero fazer um procedimento e tal. Você fazia uma solicitação médica pedindo autorização para fazer aquele procedimento. Isso hoje já não acontece, porque o conhecimento da gente, do cirurgião dentista, cada dia vai aumentando. A gente tem autonomia hoje de dizer, não, eu posso fazer, eu não posso fazer, baseado nos exames que a gente pede, né? No processo, no sistema do paciente como um todo. Então, hoje isso já não acontece. Então, essas interconsultas acontecem mais com essas equipes quando procedimentos mais graves, como você fala do mieloma, essas coisas aí,
aí sim, sempre a gente tem que estar em contato e pedir orientação e também passar informação para esses profissionais. Você falando da sua amiga lá de Portugal. Portugal, o dentista lá é médico, né? Ela é médico, porque se você for olhar... Eles fazem medicina É. e depois fazem acho que 2 anos de odontologia. Mas tem um detalhe, né? Que me perdoa os portugueses, mas assim... o cirurgião dentista brasileiro é considerado um dos melhores do mundo. Isso eu sei. Eu tenho orgulho de falar isso. Isso eu sei. E houve uma época que estava havendo uma perseguição, não foi? Um êxodo, né, de cirurgião dentista do Brasil para Portugal, que eles tiveram que acionar o governo para impedir, foi inclusive até protéticos aqui de Conquista que estão lá até hoje, protéticos, né, porque o nível da odontologia brasileira é muito alto. Então, assim, a gente aqui estuda 5 anos, né, só odontologia. Lá eles fazem a medicina e depois 2 anos de odonto. Mas tem bons profissionais e renomados, inclusive tem um grande professor e profissional da área de implantodontia que é português, e ele criou uma técnica específica para o implante, que é reconhecida no mundo todo. Então não pode generalizar os portugueses. Paulo Maló. Não, pode não, de jeito nenhum. Tá bom. Como também não pode dizer que todo brasileiro cirurgião dentista é bom, né? Isso é verdade, né? Isso é verdade. Mas o brasileiro é respeitado no mundo todo como dentista. E causa até inveja, né? Por isso que eles às vezes perseguem lá e causa dificuldade para exercer a profissão. Quando eles começaram a chegar lá, e assim, financeiramente era muito bom, né? Entendi. Então foram muitos e começaram a fazer muito sucesso, aí realmente incomodou. É questão de reserva de mercado. Certo. Há exames ou avaliações específicas que o implantodontista deve solicitar antes de realizar o procedimento? Sim. A gente tem um protocolo, são em torno de 10, 12 exames que a gente pede, né? Você faz a avaliação de hemograma completo, de glicemia, creatinina, proteína C reativa, né? Colesterol. Então você faz ali rotineiramente, até alguns tipos de estação que o pessoal chama de simples, que eu não considero nada simples, eu peço esses exames sim antes. Até por garantia, né? É aquilo que eu te falei, a gente precisa conhecer o paciente e principalmente essa questão sistêmica, porque às vezes você é hipertenso e não sabe, você é diabético e não sabe, né? E a gente aí nesse ponto ajuda um pouco a medicina, né? Sim. Às vezes eu encaminho, falo, procure um clínico, um cardiologista. Recentemente eu mandei o paciente procurar um cardiologista, ele estava agendado comigo para fazer o exame e eu resolvi fazer uma aferição da pressão dele antes. Aí estava lá em cima. Eu pensei, bom, pode ser por estresse que vai fazer uma cirurgia, pode não ser. Não fiz, abortei e mandei ele para o cardiologista e realmente ele estava com hipertensão e foi tratar e depois de um tempo nós fizemos o procedimento e ele me agradece até hoje por isso. Foi interessante isso, né? Foi. É interessante você fazer essa triagem. Isso. Né? Porque você tem que primeiro conhecer o paciente, porque o paciente engana, né, doutor? Ainda o dia desse atrás, um outro paciente, muito amigo, ele estava com muita dor de dente, como eu sou endodontista também, né, faço tratamento de canal, ele me procurou para fazer um tratamento de canal. Eu fiz, e aí no outro dia, tudo bem, no terceiro dia ele me ligou dizendo que está sentindo muita dor, né? Aí eu não pude atender ele nesse momento, e quando foi à noite ele foi para o pronto-socorro. Só que ele foi para o pronto-socorro porque ele estava com a pressão lá em cima. Não era o dente em si. Não era né? dor, não era a causa não era o dente. Não. Ele estava com uma taquicardia, não uma pressão, uma taquicardia muito grande. E aí a gente conversando e tal, depois, né, que passou esse episódio, depois eu atendi e tal, ele está fazendo todos os exames para ver o que está acontecendo. E é um rapaz novo, entendeu? Relativamente novo. Então, assim, a questão dele não era... Ele foi parar no pronto-socorro não por conta do dente, mas por conta da taquicardia. Ele achou que porque ele estava tomando uma medicação para a dor do dente, que era isso. Mas não tinha correlação, não.
Realmente ele estava descontrolado, né? Como é que fala? Com a pressão. A taquicardia. Sim. Fala aí pra gente agora. Quais são as suas especialidades? O que você faz lá no seu consultório? Porque aí o pessoal já está te conhecendo, né? Vai estar te procurando, com certeza. E aí você faz o canal, né? Assim, eu sou um dentista considerado generalista, né? Sim. Eu trabalho com prótese, trabalho com estética, sou especialista em implante e endodontia, que é o tratamento de canal, né? E não faço coisa que não faço a parte ortodôntica, né? Aparelho, e não atendo criança, odontopediatria. Então o resto você faz tudo. Faço tudo. Isso aí. Quase tudo. Quase tudo. Tem né? coisa que eu não consigo fazer ainda não. Eu sempre, olha, tá vendo? Já estamos quase terminando já. A gente bate o papo, né? Quase 1 hora. Eu sempre, com os convidados que eu tenho o prazer de receber, eu sempre peço para deixar uma mensagem final para esses pacientes que estão usando, no seu caso, que está usando o bifosfonatos, né? Ou aqueles pacientes que acabou de receber um diagnóstico de câncer ou de osteoporose, enfim, que tem toda essa problemática. Qual é o seu recado para eles? Bom, esse que acabou de receber esse diagnóstico, infelizmente, é que ele procure o profissional, né, de saúde, em concordância com o seu médico, o médico que está ali acompanhando, para que a gente possa fazer essa avaliação, né, fazer todo esse exame na cavidade oral, sim, olhar a gengiva, olhar a língua, como eu falei antes, os dentes, se tem algum dente que vai precisar de um procedimento, de uma restauração, e até às vezes um simples polimento que vai evitar um problema no futuro, certo? Então, assim, e aí começar esse procedimento e vai ter que manter. Quando começar o uso do bifosfonato, continua mantendo essa profilaxia, essa limpeza periódica, entendeu? Para que ele mantenha aquela saúde bucal e que não venha a ter problema no futuro. Entendi. Eu só quero alertar ao paciente que foi recém-diagnosticado com mieloma, ou que está fazendo o tratamento da osteoporose, para ter aquela paciência, né? Porque o medicamento, ele, mesmo trazendo essas consequências, mas ele te proporciona uma qualidade de vida, né, necessária para que você toque seu tratamento em frente, né? Confie no dentista, né? Vai lá, faça seu check-up, faça sua investigação, né, dentária. E eu só tenho que agradecer, viu, doutor, pela sua presença. Eu agradeço essa oportunidade. Eu acho que, como eu já lhe disse, você é uma pessoa que tem... você veio com a missão, certo? Você sempre fala isso. No momento que eu lhe conheci, você não era portador dessa patologia, e a gente já tinha esse contato, né, de profissional para cliente, e acabamos ficando amigos. Só que você começou a caminhar por uma estrada para ajudar pessoas, e eu respeito muito isso. E eu estou à disposição, que você precisar, qualquer dúvida, e essas pessoas que foram diagnosticadas ou que vão ser diagnosticadas, que tenham esse cuidado, que é uma forma de preservar, né, a sua vida, a sua saúde, e bola para frente. Bora para frente. Antes de nos despedirmos, quero aproveitar para desejar a todos um Natal repleto de luz, amor e união, que essa época nos inspire a cuidar um dos outros, a compartilhar a esperança e a valorizar cada momento da vida. Que 2024 seja um ano de superação e aprendizado, e que 2025 chegue como um ano ainda mais otimista, cheio de realizações e novas oportunidades. Muito obrigado pela companhia de vocês, né? E até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço, viu, doutor? Obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Tá. Tchau, Feliz tchau. Ano Novo, e Natal e Ano Novo para todo mundo. Amém. Com muita paz e com muita saúde. Você ouviu o JF Cast, um podcast produzido pela Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Saiba mais no Instagram, @Joelísio_Fraga. No YouTube, AJFMM.